Olá! Na aula de hoje, nós vamos trabalhar o direito de nacionalidade previsto nos artigos 12 e 13 da Constituição Federal. Primeiramente, por que nacionalidade é considerado um direito fundamental? Porque a partir do momento que o indivíduo passa a ter um Estado, ele passa então a ser detentor de direitos e também de deveres. Isso porque, se a pessoa não possui uma pátria, não possui um Estado com quem se identifique, ela não tem como se enquadrar em regras específicas de cada país, já que cada nação, cada país, cada Estado possui a sua soberania. Dessa forma, possui leis próprias, regramentos específicos que vão, então, enquadrar o funcionamento da sociedade naquele país. Daí, então, que nacionalidade está incluído na Constituição Federal, em capítulo próprio, dentro dos direitos fundamentais. Hoje nós vamos, então, iniciar o estudo do direito de nacionalidade, abordando conceitos, formas de aquisição, a naturalização. Mas, antes de mais nada, eu quero que vocês compreendam que muito do que nós vamos estudar aqui tem embasamento no estudo dos direitos humanos, já que a ONU, desde 1945, ela vem determinando que os Estados-membros busquem formas de garantir a proteção do indivíduo, de garantir, então, a sua nacionalidade. Então, assim, começaremos agora com um breve conceito. O que seria, então, essa nacionalidade? Essa nacionalidade é um vínculo. Posso colocar, então, como um vínculo jurídico. Vínculo jurídico que garante direitos e, ao mesmo tempo, traz algumas imposições, algumas obrigações de cumprir as normas daquele país. Quais são, então, as formas de aquisição dessa nacionalidade? Aqui, então, eu vou colocar critérios para vocês que são considerados critérios universais, critérios adotados por qualquer país. Entretanto, cada nação vai adotar os critérios que entende como os mais importantes. Vou, então, mostrar a princípio para vocês quais são os critérios gerais, as formas de aquisição, e em seguida vamos explicar como acontece isso na legislação brasileira. Então, formas de aquisição da nacionalidade. Temos aqui dois critérios. Temos o critério de solo e o critério de sangue. Temos, portanto, ius soli e ius sanguinis. Ius sanguinis. Em latim, pode aparecer com J também, tem o mesmo significado, jus solis ou jus sanguinis. Segundo o critério de solo, será considerado nacional naquele país aquele que nasce em solo do país. É o critério que adota solo. Segundo o critério de sangue, e o sanguinis, será considerado nacional aquele que possui sangue proveniente de um nacional daquele país. Aqui, se nós levarmos em consideração o histórico das aquisições de nacionalidade, o histórico das colonizações, nós temos que, normalmente, os países colonizadores, aqueles que tiveram seus nacionais saindo do seu território para colonizar novos territórios, eles resolveram adotar sangue. Para quê? Para garantir que aquele seu povo, aquela população que está se distanciando, mesmo que ela não volte mais, ela vai ter filhos, herdeiros, e esses seus herdeiros serão considerados natos daquele país. Então, países colonizadores, em regra, adotam critério de sangue. Já os países colonizados, aqueles que receberam os estrangeiros para povoar esse país, eles começaram a adotar solo, justamente para poder compor território. Porque, caso contrário, por exemplo, o caso do Brasil, fomos colonizados por Portugal, mas também recebemos espanhóis, holandeses. Como o Brasil, desde sempre, iniciou a sua colonização, a sua naturalização, adotando solo, o ius solis, nós tivemos que essas pessoas chegaram ao Brasil, tiveram filhos aqui e os seus filhos se tornaram brasileiros. Caso o Brasil tivesse adotado o critério de sangue, nós não teríamos, talvez, brasileiros hoje no Brasil. Porque os espanhóis, portugueses, viriam para cá, teriam filhos aqui e os filhos não poderiam ser brasileiros, simplesmente porque tinham sangue de fora. Então, em regra,
Países colonizadores adotam critério de sangue. E países colonizados, como é o caso do Brasil, adotam critério de solo. Agora, isso é regra geral. Por quê? Porque cada país tem sua soberania para decidir o seu próprio critério. E aqui mesmo no Brasil, eu vou mostrar para vocês no artigo 12, uma evolução que nós tivemos diante dos critérios de aquisição de nacionalidade. A princípio, nós adotávamos apenas solo, mas hoje nós já adotamos também o critério de sangue. Daí que se a banca perguntar qual o critério de nacionalidade para aquisição de nacionalidade utilizado no Brasil, você vai dizer que o critério é misto. Ora se adota solo e ora se adota critério de sangue. E isso você pode constatar fazendo uma breve leitura do artigo 12, que diz o seguinte: são brasileiros natos. Quem é que é nato? É aquele que adquire a nacionalidade brasileira de forma primária, como sua primeira pátria. Aí nós temos 3 alíneas, 3 possibilidades de se tornar brasileiro nato. O primeiro adota o critério de solo. Quem é que vai ser considerado brasileiro nato, segundo a linha A? Aquele que nasce em solo brasileiro, mesmo que filho de pais estrangeiros, desde que pai ou mãe estrangeiro não esteja a serviço do seu país de origem. Isso é critério solo. Nasceu em solo brasileiro, mesmo que filho de pais estrangeiros. Agora, se os pais estrangeiros estiverem a serviço do seu país de origem, nós chamamos isso de extensão do território nacional. Então, é como se eles estivessem lá. Então, se vem um embaixador holandês aqui para o Brasil e tem um filho aqui em solo brasileiro, como esse holandês está a serviço do seu país de origem, o filho não vai ser brasileiro nato. O filho vai ter, então, a nacionalidade do pai, porque é critério de extensão de solo. Caso contrário, se o holandês está aqui a passeio ou trabalhando por conta própria, no emprego privado, significa, então, que se o filho nasce em solo brasileiro, ele é brasileiro nato. Ele se enquadra na primeira linha do artigo 12, inciso 1. São brasileiros natos, aquele que nasce em solo brasileiro, mesmo que os pais sejam estrangeiros e não estejam a serviço do Brasil. Já na linha B, do inciso 1 do artigo 12, nós temos o inverso. Diz que são considerados brasileiros natos aquele que nasce no exterior, fora do país, porém filho de pai ou mãe brasileira que esteja a serviço do Brasil. Imagine, portanto, que tem um brasileiro, um embaixador, um cônsul brasileiro lá na Bélgica. Lá na Bélgica, ele tem um filho. O filho nasce fora do Brasil. Por que esse filho vai ser considerado brasileiro nato? Porque ele é filho de pai ou mãe brasileira, ou mãe, tanto faz um ou outro, filho de pai ou mãe brasileira, que embora tenha nascido fora do Brasil, os pais estão a serviço do Brasil. É exatamente o inverso da linha A. Então, mais uma vez aqui, nós estamos adotando um critério de solo, porém, aqui é o que nós chamamos de extensão do solo brasileiro. Daí que alguns autores, alguns juristas entendem que já trata-se da adoção do critério de sangue. Esses dois, então, são considerados brasileiros natos. E a linha C é que merece mais atenção, porque essa linha sofreu alteração mediante emenda constitucional. Falamos, então, que é brasileiro nato, aquele que nasce em solo brasileiro, ou então aquele que, embora venha nascer em solo estrangeiro, os pais, pai ou mãe, estão no exterior a serviço do Brasil. Já a linha C traz a seguinte situação. Filho de pai ou mãe brasileira, que nasce no exterior, cujos pais não estão a serviço do Brasil. Aí você logo pensa, então esse não é nato. Porque na linha A e B traz a possibilidade de ser nato, porém, ou nasce em solo, ou se nascer no exterior, o pai ou a mãe tem que estar a serviço. Na linha C, eles não estão a serviço. E a criança nasceu no exterior. Essa criança vai ser o quê? Segundo a Constituição Federal, existem 2 possibilidades para ela. Antigamente era apenas uma. Aí a nossa Constituição sofreu alteração mediante emenda e trouxe uma segunda possibilidade. Essa criança vai ser, sim, brasileira nata, desde que aguarde a maioridade e venha para o Brasil e solicite a naturalização brasileira, solicite se tornar brasileiro nato, ou então
basta que seja feito o registro dessa criança na embaixada, no consulado competente brasileiro naquele país. Logicamente, os países, Brasil e o outro país de nascimento, tem que ter um acordo. Então, a criança nasce no exterior, filho de pai ou mãe brasileira, que não estão a serviço do Brasil. O que é que os pais fazem? Levam, então, essa criança para fazer o registro na embaixada brasileira naquele país. E esse registro tem, então, validade e essa criança será, portanto, considerada brasileira nata. Portanto, vejam bem, hoje nós adotamos o critério de sangue e solo. É critério misto. Inicialmente, pela linha A, eu tenho certeza que o critério é solo. Pela linha B, já me aparece uma caracterização da adoção do critério sangue. E na linha C, eu tenho certeza que é sangue. Porque a criança nasce no exterior, filho de pai ou mãe brasileiro que não está a serviço, ou seja, não tem nem extensão do território nacional, e ainda assim essa criança será considerada brasileira nata. Então, são 3 situações. Nato é aquele que adquire a nacionalidade brasileira de forma primária, é sua primeira pátria, é sua primeira chance de se vincular a um país e, portanto, ser detentor de direitos e, ao mesmo tempo, de deveres, ser, então, considerado um indivíduo. Sendo que aqui você tem que observar que pouco importa se ele vai ter 1, 2 ou 3 pátrias. O que interessa, o que nós estamos estudando é a possibilidade que ele adquira a pátria brasileira, que ele seja considerado nato. Então, 3 situações para o brasileiro nato. Daí que eu posso dizer para vocês que nós adotamos o critério misto. Entretanto, nós temos não só o brasileiro nato, como também o naturalizado. É importante deixar isso aqui em destaque. Aqui nós estamos falando da forma de aquisição do nato. Mas também existe o naturalizado. Quem é o naturalizado? É aquele que adquire a nacionalização brasileira, a naturalização de forma secundária. O nato é o que adquire de forma primária, como sua primeira pátria. O naturalizado adquire de forma secundária. Significa, então, que ele nasceu em outro país, ele já tem uma pátria, mas por algum motivo ele decide adquirir a pátria brasileira. Eu digo por algum motivo porque não é automático. Não existe a possibilidade de naturalização automática hoje na Constituição de 1988. Embora no passado nós tivemos um momento, a época da República, em que foi possível sim essa naturalização em massa. Aqueles que estavam no Brasil foram considerados brasileiros naturalizados, mas hoje não é possível. Hoje, para adquirir a pátria brasileira, para se naturalizar brasileiro, tem que requisitar. Não é automático e tem que cumprir com alguns requisitos. Então, é o nosso ponto 4. Naturalização secundária. Mas antes de falarmos aqui da naturalização secundária, eu queria falar um pouco sobre o conflito de nacionalidade. Aqui nós temos 2 tipos de conflito. O conflito positivo e o conflito negativo. Um detalhe, eu falei para vocês no começo da aula que muito do que nós estamos estudando aqui hoje é proveniente dos direitos humanos. Então, lá na teoria dos direitos humanos, existe um princípio que garante a pátria a qualquer indivíduo. Um princípio que entende que pátria é o mínimo que uma pessoa pode ter para ser considerada ser humano e para possuir dignidade nessa condição. Então, desse modo, os direitos humanos e a Organização das Nações Unidas não permitem que qualquer indivíduo no mundo mantenha-se na condição de apátrida. Quem é o apátrida? É aquele que não possui pátria alguma. É aquele, então, que está passando pelo chamado conflito negativo de nacionalidade. Ou seja, nenhum país quer lhe garantir o direito a uma pátria. Por isso que eu coloco para vocês aqui 2 tipos de conflito. Nós temos o conflito negativo e o conflito positivo. O positivo, ele é ótimo. No conflito positivo, nós temos mais de um país querendo garantir a pátria para aquele indivíduo. Então, nesse caso, diante de um conflito positivo, o indivíduo será considerado polipátrida. Ele vai ter mais de uma pátria, nenhum problema. Polipátrida. Em decorrência de um acordo entre os países, ele pode ter 2, 3, 4, 5 pátrias. Fica a critério, então, de um acordo entre os países. O problema não é o conflito positivo, o problema é o conflito negativo.
aqui por algum motivo, ele não vai ser recepcionado por nenhum país. Nenhum país vai lhe conceder uma pátria. Então, ele fica na condição de apátrida. E, às vezes, cai em prova um termo específico chamado eimátulo. É a mesma coisa. Quem é o apátrida ou eimátulo? É aquele que não possui nenhuma pátria. Isso não é admissível hoje pela ONU. Não é permitido hoje pela proteção dos direitos humanos, porque o indivíduo sem pátria não tem o direito mínimo. E como nós vimos, nacionalidade é direito fundamental. Um exemplo aqui de condição de apátrida já ocorreu no Brasil, antes da emenda constitucional que alterou a linha C do inciso 1 do artigo 12. Hoje eu falei para vocês que são duas formas para se fazer o registro daquele que é filho de brasileiro, que nasce no exterior e cujos pais não estão a serviço do Brasil. Ou aguarda a maioridade, 18 anos, vem para o Brasil e pede para se tornar brasileiro. Ou então faz o registro na repartição consular competente do país naquele país, do Brasil naquele outro país. Duas formas. Mas antes da alteração mediante emenda, olha o problema que nós tínhamos. Não existia a segunda forma. Então, um filho de pai ou mãe brasileira que nasce no exterior e cujos pais não estejam a serviço do Brasil, ele tinha obrigatoriamente que aguardar a maioridade para voltar ao Brasil e pedir para se tornar brasileiro. O problema é aguardar a maioridade. Como ficava essa criança até atingir os 18 anos? O país onde ela está residindo, onde ela nasceu, caso ele adotasse solo, ótimo, porque aí essa criança seria nata daquele país. O problema é, e se esse país adota critério sangue? Como acontece, por exemplo, na maioria dos países europeus. Então, um casal de brasileiro vai morar na França, na Itália, na Inglaterra, e tem um filho lá. E eles não estão a serviço do Brasil. Antes da emenda constitucional, essa criança teria que aguardar os 18 anos de idade, voltar para o Brasil e pedir para ser brasileiro. Acontece que até os 18 anos de idade, essa criança não poderia ser brasileira nata, porque ela não atingiu a maioridade e voltou ao Brasil, e também não poderia ser nata daquele país, porque aquele país adota sangue. E essa criança não tinha sangue inglês, francês, italiano. Então, como ficaria a condição dessa criança? Ela ficaria na condição de apátrida, um eimátulo, ou seja, sem pátria, sem nacionalidade, sem nenhum direito. Uma criança sem direito a uma certidão de nascimento, sem direito a viajar, a entrar na escola, algo que é considerado abusivo pelos direitos humanos. Então, depois de muito problema aqui pelo Brasil, nós tivemos quase 15 anos nessa condição. Existiam movimentos sociais nesse sentido, eram os chamados brasileirinhos apátridas, que eram filhos de brasileiros nascidos no exterior, cujos pais não estavam a serviço do Brasil e que residiam em países que adotavam critério sangue. Essas crianças tinham que aguardar atingir a maioridade. Então, para resolver o problema, o legislador constituinte trouxe a segunda opção. Faz o registro competente naquele país, faz o registro no consulado brasileiro naquele país e resolve o problema. Mas, desde então, nós tínhamos aqui a condição de apátrida. Então, hoje o conflito pode ser positivo ou negativo. Pela legislação constitucional brasileira, não vai existir mais o conflito negativo. Pelo menos não é para existir o conflito negativo. Eu digo isso porque pode ser que o Brasil não tenha acordo com o outro país, e se não tem acordo, não tem consulado, não tem embaixada. Aí fica difícil mesmo de fazer esse registro antes de adquirir a maioridade. Portanto, duas espécies de conflito. Mas aí nós falamos muito aqui do brasileiro nato. Vamos falar do naturalizado? O naturalizado é aquele que adquire a nacionalidade brasileira de forma secundária, como sua segunda pátria. Ou seja, já possui uma pátria própria, vem aqui para o Brasil e pede para se tornar brasileiro. Aí nós temos duas formas de aquisição da naturalização secundária. Nós temos a naturalização secundária ordinária e a extraordinária. A ordinária, cujos requisitos são mais leves, e a extraordinária, com requisitos mais exigentes. A ordinária, ela vai favorecer aquele indivíduo que é proveniente de um país de língua portuguesa, por achar que a língua aproxima pessoas, facilita o contato.
então por isso os requisitos serão mais suaves. Esses requisitos estão no artigo 12, inciso 2. Artigo 12, inciso 2. Porque requisito para ser brasileiro nato é artigo 12, inciso 1. O que é necessário, então, para adquirir a naturalização ordinária? Artigo 12, inciso 2, a linha A. Basta que ele seja proveniente de um país de língua portuguesa, não precisa ser de Portugal. Língua portuguesa. Proveniente de um país de língua portuguesa. Então, ele precisa de 1 ano de residência fixa no Brasil e idoneidade moral. Então, 2 requisitos, porém, para a naturalização ordinária, tem que ser proveniente de um país de língua portuguesa. Se for proveniente de outro país, então é a extraordinária, outros. O que é necessário para a ordinária? 1 ano de residência fixa no Brasil e idoneidade moral. E para a extraordinária? Para aqueles que são provenientes de um país de outra língua. Aí são 15 anos de residência fixa no Brasil. Aumentou bastante, né? E não ter condenação criminal. Tem que levar a folha corrida. A ficha mostrando que não teve condenação criminal. Se você levar em consideração que a folha corrida é algo mais objetivo, eu diria a vocês que a aquisição da naturalização ordinária leva em consideração critérios muito subjetivos. Leva em consideração a idoneidade moral. De repente, a pessoa pode até ser de língua portuguesa, proveniente de um país de língua portuguesa, e não ter a idoneidade moral, pelo menos não ter considerado a sua idoneidade moral. Aí vai ter que aguardar a naturalização extraordinária. 15 anos de residência fixa no Brasil e não ter condenação criminal, porque pelo menos esse requisito aí ele é bastante objetivo, é direto, imediato. Então, 2 formas aqui. Não pensem que são as únicas formas de aquisição de nacionalidade, não. Estou trazendo para vocês apenas as formas constitucionais, que provavelmente é o que vai cair na tua prova. Isso porque quando você vai lá para o Estatuto do Estrangeiro, você descobre que existem outras formas para conseguir obter a naturalização brasileira, entre elas o próprio casamento com um brasileiro. Estou trazendo para vocês, portanto, apenas as formas de aquisição secundária previstas na Constituição Federal. Artigo 12, a linha, inciso 2. Artigo 12, inciso 2, a linha A e B, naturalização ordinária para proveniente de língua portuguesa e extraordinária para aqueles que são provenientes de outros países, de outras línguas que não o português. Então, aqui vimos o primeiro ponto da nossa aula de nacionalidade. Vou passar aqui para a resolução de algumas questões com vocês, porque na aula seguinte nós daremos continuidade com aspectos referentes à igualdade entre brasileiros, assim como também o acordo de reciprocidade que pode existir entre Brasil e Portugal e a perda da nacionalidade brasileira. Então, esse primeiro momento aqui foi só para que nós possamos entender o que é o direito de nacionalidade e quais são as formas de aquisição, tanto para o brasileiro nato como para o brasileiro naturalizado. Vamos então lá para os exercícios. Me acompanhem, portanto, nas questões que eu coloquei para vocês aí no material complementar. Primeira questão, diz assim: o indivíduo cuja naturalização for cancelada por sentença transitada em julgado, ele volta à condição de estrangeiro, não podendo mais alistar-se como eleitor, nem eleger-se em condição da perda de sua nacionalidade. Vejam bem, o indivíduo cuja naturalização for cancelada, já vi que ele não é brasileiro nato, ele pediu a naturalização. Teve ela cancelada por sentença judicial transitada em julgado. Ele volta à condição de estrangeiro? Claro que volta. É uma forma de perda da nacionalidade brasileira. Não podendo mais alistar-se como eleitor, nem eleger-se em razão da perda da nacionalidade, corretíssimo. Isso porque quando o estrangeiro se naturaliza brasileiro, ele vai ter direito a tudo que o brasileiro nato possui. Nós vamos ver isso na próxima aula. A princípio, a Constituição proíbe diferenciação entre brasileiro e estrangeiro. Então, se ele perdeu a naturalização brasileira, porque ele pode perder sim, existem as formas de perda, ele não pode mais alistar-se como eleitor, porque ele simplesmente não é mais cidadão brasileiro. Corretíssimo, então, a primeira questão.
Passamos para a segunda. São brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro, filhos de pai brasileiro ou de mãe brasileira, estando ou não qualquer um deles a serviço do Brasil, desde que venham a residir no país e optem em qualquer tempo pela nacionalidade brasileira. Essa segunda questão está misturando aqui as alíneas B e C do artigo 12, inciso 1º. São 3 formas de aquisição da nacionalidade brasileira nata. Nós temos aquele que nasce em solo brasileiro, mesmo que os pais sejam estrangeiros e não estejam a serviço do seu país. Temos depois aquele que nasce em solo estrangeiro, desde que os pais sejam brasileiros a serviço do Brasil, que é exatamente o contrário. E a terceira é aquele que nasce no exterior, cujos pais não estejam a serviço do Brasil, embora brasileiros. São 3 situações diferentes. No caso aqui da nossa questão de número 2, ele diz que são natos os nascidos no estrangeiro, filho de pai ou mãe brasileira, ok? Estando ou não qualquer um deles a serviço do Brasil. Já está errado. Se ele está a serviço do Brasil, isso já é suficiente. Não precisa fazer registro em repartição consular brasileira naquele país. Agora, se ele não está a serviço do Brasil, aí sim é necessário que ele venha a residir no país e optem em qualquer tempo pela nacionalidade brasileira. Ou, conforme nós já vimos, faça o registro na repartição consular brasileira competente naquele país. Então, essa questão 2 está errada porque ela está misturando as alíneas B e C do artigo 12, inciso 1. Falsa. E, por fim, a questão de número 3. Tendo em vista a disciplina constitucional relativa aos direitos de nacionalidade e aos direitos políticos, que nós ainda vamos tratar, assinale a opção correta. Aqui, eu coloquei essa questão para vocês para mostrar o quanto o direito de nacionalidade se aproxima dos direitos políticos. Nós ainda vamos abordar esse capítulo da Constituição. Mas, conforme eu disse a vocês, dentro do conceito de nacionalidade, ela é o vínculo jurídico entre um indivíduo e o país. Então, desse modo, esse indivíduo passa a ter direitos, deveres, ele passa a ser um cidadão, então ele passa a exercer direitos políticos no seu país. Ele passa a ter o direito de voto, o direito de ser votado. Então, daí a relação entre esses 2 capítulos da Constituição. Aí o item A diz que a Constituição veda expressamente a extradição do brasileiro, seja ele nato ou naturalizado. Nós já estudamos isso no artigo 5º, inciso 51. Nós vimos que a proteção da extradição passiva é em relação ao brasileiro nato, é vedado expressamente, porque o naturalizado pode sim ser extraditado, em 2 hipóteses. Cometimento de crime comum ocorrido antes da naturalização, ou então envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes, a qualquer momento ele pode sim ser extraditado. Então já está falso, porque ela só veda para o brasileiro nato, não para o naturalizado. B. Os estrangeiros originários de países de língua portuguesa, aí nós temos a naturalização secundária ordinária, adquirirão a nacionalidade brasileira se mantiverem residência contínua no território nacional pelo prazo mínimo de 4 anos. Errado, prazo mínimo de 1 ano. Imediatamente anteriores ao pedido de naturalização. Completamente falso. Basta 1 ano. Item C. Mesmo que já sejam detentores de mandado eletivo ou candidatos à reeleição, são absolutamente inelegíveis o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o 2º grau, ou por adoção, do presidente, governador, prefeito, ou de quem os haja substituído dentro de 6 meses anteriores ao pleito. Isso aqui é a inelegibilidade reflexa, tá errado. Nós vamos ver isso aqui na próxima aula, quando formos tratar de direitos políticos. E o item D, o militar somente pode ser candidato a cargo eletivo se possuir mais de 10 anos de serviço. Na verdade, ele pode com menos de 10 anos, só que ele perde o vínculo militar. Nós também falaremos disso mais adiante. Sobrou o item E. Para concorrer à reeleição, os detentores de cargos eletivos do Poder Executivo não precisam renunciar ao mandato. Nós sabemos que no Brasil existe sim a possibilidade de reeleição para um único período subsequente, um único mandato, e não é necessário, de forma alguma, que o detentor do cargo renuncie. Isso aí é para concorrer a outros cargos. Então, terceira questão, marcamos o item E como item correto.
Na próxima aula nós daremos continuidade com o direito de nacionalidade e nós vamos observar que é comum que as bancas coloquem situações hipotéticas para que você consiga descobrir se aquele indivíduo é brasileiro nato, naturalizado ou se ele vai se encontrar na condição de estrangeiro. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro.